O Japão é um país muito admirável. Muitas pessoas gostam dele e muitas pessoas acham que conhecem ele realmente. A cada estrada, a cada casa antiga, a cada floresta, carrega histórias que não são ditas em voz alta. Hoje, nós vamos conhecer dois lados do Japão. Um que o mundo admira e o outro que quase ninguém visita. E no meio desses dois mundos, existe algo que incomoda muita gente. O interior do Japão é muito bonito mesmo. Montanhas cobertas de névoa, arrozais perfeitamente alinhados, casas simples de madeira que parecem ter saído de outra época. Mas quando o silêncio é demais, o lugar chama mais atenção. O vilarejo onde quase não se vê pessoas, escolas fechadas e casas com calendários antigos ainda pendurados na parede, não é um medo imediato, é o estranhamento que assusta você. Você sente que aquele lugar já foi cheio de vida e agora está apenas esperando. E talvez seja isso que deixa tão desconfortável. No Japão, histórias não surgem do nada. Elas nascem de lugares. Escolas vazias deram origem à história de Hanako-san. Hanako-san, are you there? A menina que ainda respondia quando alguém chamava no banheiro. Era como se fosse a loira do banheiro, do Brasil, mas no Japão. E dava medo igual. Ruas mal iluminadas inspiram relatos como a da Kuchisaki Onna, a mulher de máscara que faz perguntas demais. Se algum dia você for visitar o Japão e ver alguma mulher de máscara suspeita, nunca chegue perto. E as estradas solitárias do interior do Japão criaram a lenda da Tek-Tek, o espírito que se arrasta na noite. Talvez essas histórias não sejam sobre monstros. Talvez sejam sobre o medo humano de estar sozinho. Mas o Japão não é só isso. Existe um outro lado. Um lado que nunca dorme. Para a gente poder entender esses dois lados do Japão, precisamos ir até lá. Tóquio é o oposto do interior. Luzes para todos os lados, trens lotados, pessoas andando rápido, como se o tempo estivesse sempre acabando. O Japão urbano é tecnológico. A inovação é a cultura pop, animes, videogames, Pokémon. O país que ensinou o mundo a sonhar com o futuro. Tudo funciona, tudo é organizado, tudo parece seguro, mas até mesmo aqui, o silêncio encontra brechas. Porque quando você sai de uma estação movimentada e entra numa rua menos iluminada, o Japão muda. O mesmo país moderno carrega hábitos antigos, respeito aos mortos e temor pelos lugares abandonados. É a história que ninguém gosta de contar tarde da noite. E é aí que o caminho começa a voltar. No interior do Japão não existe pressa. O medo não grita, ele espera. Uma casa abandonada não tenta te assustar, ela apenas está ali. Com algo dentro? Não sei. Também não quero descobrir. Uma estrada vazia não ameaça, ela só observa, lentamente no escuro. E talvez o mais assustador do interior do Japão não seja a presença de algo sobrenatural, mas a sensação de um lugar que ainda lembra de quem viveu ali. E como todo interior, existem histórias e existem relatos. Em 1987, um relato chamou muita atenção no Japão. Uma pequena vila cercada por montanhas de arrozais, um daqueles lugares onde todos se conhecem e aonde qualquer coisa fora do normal chama atenção. Um homem, já idoso, morador da região desde criança, contou que costumava caminhar todas as noites pela mesma estrada de terra. Ele dizia que era um hábito antigo. Caminhar ajudava a organizar os pensamentos. Tudo era sempre igual. O som dos insetos, o vento passando pelo campo e o silêncio que fazia ele pensar na vida. Até a noite em que algo mudou tudo. Enquanto caminhava, ele percebeu uma luz fraca à frente. Não era lanterna,
Não era um carro, era uma luz baixa, quase flutuando, parada próxima de uma casa abandonada. Essa casa estava vazia há décadas. Permaneceu a uma família que deixou na vila, de forma repentina, depois de uma tragédia que ninguém gostava de comentar. O homem parou e ele contou que não sentia medo imediato, mas sentiu curiosidade. Quando ele se aproximou, percebeu que a luz que vinha de dentro da casa, a porta estava levemente aberta, algo estranho, já que ninguém entrava ali há anos. Então ele ouviu passos lentos, como se alguém estivesse andando descalço sobre o assoalho antigo. Bem, o homem chamou em voz baixa, achando que talvez algum viajante tivesse entrado ali, mas ninguém respondeu. Mas os passos continuavam. Ele disse que naquele momento sentiu algo diferente. Não era medo de morrer, era uma sensação de estar invadindo algo que não lhe pertencia. Ele se afastou e quando deu alguns passos para trás, os sons pararam. A luz se apagou e a casa voltou a ser apenas uma casa vazia. O Japão é isso. Ele é feito de dois lados. Entre a tecnologia e a tradição, entre a multidão e o vazio. E talvez os chamados fantasmas japoneses sejam apenas histórias criadas para explicar aquilo que não sabemos lidar. O silêncio, o abandono e a passagem do tempo. Porque quando as pessoas vão embora, os lugares ficam. E alguns lugares nunca se esquecem daquilo que já viveu ali. Mas lembre-se, nem todo lugar vazio está realmente sozinho.